Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada em direção à felicidade seja cada dia mais firme e consistente, pela conquista que façamos, os valores morais que a ela nos levarão. Aqui estamos hoje para fazer o estudo da pergunta 191A do tópico Transmigração Progressiva. Vocês não estranhem, hoje eu estou muito mais gago do que normalmente. E temos aqui conosco a minha filha, Alessandra. Paz e bem para todos. Se vocês conhecessem a Alessandra, iam todos se apaixonar. Mas não é uma gracinha essa criança? A gente se esforça. Então que você continua sendo criança, sabe? É um esforço contínuo. Não é? Para manter o sorriso no rosto, né? A vida é isso aí. Exatamente. Papai do céu te dá isso e você mantém. Temos o Edmilson. Pois é, né? Hoje ele não falou do meu tupete, né? Paz e amor a todos, estou aqui e ele está aí, presente. Pois é, o tupete está presente. Muito maneiro, pode crer. E temos aqui Angélica, a dos olhos de Safira. Isso aí. Que seja o estudo a nossa alavanca de progresso, hein, gente? Sempre atentos. Então, vamos começar com o Edmilson, lendo a pergunta e a resposta e desenvolvendo o tema. Pergunta 191A, que é uma sequência da pergunta anterior, né? A pergunta 191A, ela se refere ao seguinte: então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta dos espíritos: de desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Dentro desse processo evolutivo que nos caracteriza a todos, não é? Nós estávamos comentando, né, nas questões passadas aqui, que a gente veio que a lei de evolução é a lei de progresso, que seria incongruente que, da mesma forma como um homem ele não fica estacionário, seria também incompatível com as leis naturais da vida que um animal também não evoluísse. Então, o processo, o estado de paixão já mostra um sinal de evolução. Porque a paixão, ela já está acima do puro instinto em si. Os animais inferiores, eles agem unicamente por instinto. É como se Deus desse a eles essa inteligência rudimentar. Né? Podemos dizer que o instinto é uma inteligência rudimentar. Como eles não têm o cálculo, né, o cálculo do raciocínio, eles têm essa baliza que os guiam e que os conduzem. Então eles vão desenvolvendo ao longo das encarnações recursos cada vez mais evoluídos, que é a capacidade de raciocinar,
E aí eles vão desenvolvendo junto com essa capacidade de calcular as paixões. Então a paixão, ela é uma forma já de evolução. Naturalmente que muita coisa está ligado também à questão da preservação, mas também aí reside a lei natural da vida, porque se nós não tivéssemos também o nosso instinto de preservação, seria incongruente também, né, com o nosso processo evolutivo. Então, a paixão em si, ela já é sinal de processo evolutivo, mas bem distante isso ainda se encontra da verdadeira evolução, porque a gente vai observando que os seres, quanto mais evoluídos eles se encontram, mais domínio também eles vão ter sobre as suas paixões. Valeu. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão uma passagem do Mestre Jesus ao estar no poço, né, com uma irmã samaritana, se eu não me engano, e ela pergunta onde encontrar o reino de Deus, né? Aí ele falou, não suba a montanha, não vá ao templo, ele está dentro de nós. Então eu acho que essa passagem, essa resposta dos espíritos, ela traz essa reflexão quando diz que a inteligência, as potências divinas, elas estão no ser latente. Elas estão lá, esperando o momento de desabrochar. E quando Jesus traz esse grande ensinamento para todos nós, do reino de Deus está em vós, ou seja, está tudo aí. Basta a gente tirar essa prisão em que a gente coloca tudo isso até hoje, né? A gente não deixa desabrochar as potências divinas, mas elas estão todas dentro, né? Então acho fantástico aqui na resposta, quando ele fala da inteligência, a vida, tudo em estado de germe, e naquela alma que podemos julgar como primitiva, ali está Deus todinho, né? E também a consciência do eu, quero destacar nessa resposta aqui, como autoconhecimento, né? Então o autoconhecimento é um aspecto fundamental para o desenvolvimento do espírito. Não existe desenvolvimento do espírito sem que haja o autoconhecimento, cada um no seu momento, cada um no seu processo. No último programa nós falamos muito sobre o processo, né? De cada um distinto, em momentos diferentes. Mas a paixão, ela expressa isso, ela expressa que você está se percebendo quem você é, né? O que você está sentindo, o que você está buscando, quem é você nesse planeta, né? E para mais tarde, claro, evoluir para questões mais profundas, como o propósito de vida, qual o meu lugar no mundo? Eu não posso sair da minha casa e trabalhar todo dia só por uma questão do meu sustento físico. Existe um propósito maior naquele trabalho. Existe um propósito maior ao acordar. Existe um propósito maior em cada momento da nossa vida. Então, trazer para o momento presente todo o grau de responsabilidade, de potencialidade que existe dentro de nós, né? Buscar esse autoconhecimento é o aspecto importante aqui no desenvolvimento do ser que eu gostaria de destacar. Muito interessante. Muito interessante. E fazendo um fechamento entre a questão 191 e a 191A, ele faz associação às almas de nossos selvagens, ou seja, os nossos antecessores, os primeiros seres, espíritos encarnados na condição do reino hominal, que até já coloquei em programas anteriores. Ele seria no estado da infância, e ele explica, Kardec coloca que a infância seria relativa porque as almas já estariam mais desenvolvidas por conta de nutrirem paixões. Quando a gente nutre paixão, a paixão a gente enxerga como combustível, né, como desejo, como impulsionador do processo evolutivo. Digamos, se você não tem paixão por aquilo que faz, ou você deixa de fazer, ou você vai fazer de forma automática e vai ficar ruim. Não vai ser uma coisa muito
Produtiva, exatamente. Não vai ser aquela coisa feita com alegria, com muito prazer, certo? E lógico, se não tem alegria e prazer, não tem criatividade. Exato. E isso é neurociência, gente. Isso neurologia explica, né? Aí, então, na 191A, as paixões são um sinal de desenvolvimento, e ele coloca como afirmativo, né? Porém, não quer dizer que porque temos paixões, sentimos, temos essa disposição, esse gás, esse combustível, sejamos perfeitos. Aí já tem uma trajetória muito extensa, muito grande, porque até chegar à perfeição, o nosso maior objetivo será lapidar as paixões. Será colocar, como se você tivesse um diamante bruto, ainda protegido pelo cascalho, e você vai começar a lapidar para ele se transformar naquela joia maravilhosa, daquele brilho intenso que somos nós, espíritos, quando a gente chega numa fase de maturidade evolutiva. Eu não vou falar aqui de perfeição evolutiva, porque eu não tenho base nem conhecimento de como seria essa perfeição. Porque o exemplo que nós temos de perfeição é Jesus. E Jesus ainda encontra-se em processo. Ainda tem mais coisa para ele vivenciar. Entende? Ele está ainda no estágio dele de governador daqui do nosso planeta. E do nosso planeta não, da nossa galáxia, né? Então, talvez do sistema solar. Do nosso sistema solar, ou seja, ele está no estágio, gente. Mas para mim isso daí é o quê? Pelo amor de Deus, né? Para mim ele já é Deus, né? E para muita gente também. Então eu não tenho como dar base sobre o que é a perfeição e qual é o tipo de perfeição que nós vamos alcançar. Porém, nós temos o processo de amadurecimento e de lapidação. Então, quanto melhor nós nos desenvolvermos e usar as paixões, que o impulso já está inerente na nossa organização, né, física e espiritual, é o nosso grande motivador para esse aprimoramento. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, vamos prosseguir com Edmilson. Dando sequência, tem um comentário aqui, o comentário a respeito da última questão, a 191A. Então vamos iniciar aqui. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver, para o espírito, nem declínio, nem decrepitude, como na vida corpórea. Que na sua vida, que teve começo, não terá fim. Que lhe é necessário, do vosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento. E que seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso, do mesmo modo que na existência corpórea se compõe uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que não produzem nenhum fruto, na do espírito há existências corpóreas
que não trazem nenhum resultado porque não as soube aproveitar. É como já ouvi essa semana, a moeda que é mais cara e que nós estamos perdendo é o tempo. É. Muito mal aproveitado, altamente desperdiçado e extremamente mal compreendido. Tadinho. Tenho pena do tempo. Eu vou abrir debate para os três em cima daquilo que é a reflexão dessa resposta aqui, esse comentário que Kardec nos trouxe. Só para a gente, eu vou iniciar aqui então, né? Porque quando ele se refere que a paixão, né, as paixões, elas já são um sinal de desenvolvimento, então já mostra que, porque ele se refere aqui às primeiras encarnações, né? Só que quando ele está se referindo às primeiras encarnações, né, como ela colocou, as primeiras encarnações na condição de homem, de bípede. Sim. Né? Então, se ele já desenvolveu e a paixão já é um sinal de evolução, então significa que ele teve encarnações anteriores, ou seja, primeiras encarnações como bípede. Então, fica subentendido aqui que ele migrou, o espírito imortal, ele migrou por encarnações que antecederam essa condição para que ele viesse já na condição de bípede, né, com essas paixões desenvolvidas. E aí ele tem dentro do comentário aqui também, ele se refere que nós passamos pelo período de infância, aí vem a adolescência, aí a gente vai ficando de cabelos esbranquiçados e o corpo vai entrando num processo de decrepitude. E o espírito não. Né? O espírito, a infância do espírito fica subentendida que é apenas uma condição de evolução. Né? O que ele chama de infância espiritual é apenas a condição do grau evolutivo alcançado por esse espírito. Isso ele chama de infância. Né? Então, o que fica subentendido? Que um homem que aqui pode ser um ancião, espiritualmente ele pode ainda estar no seu estado de infância. Né? Enquanto que uma criança que agora nasce, que a gente pega no colo, ela pode estar 10 milhões de anos à nossa frente. Então, a infância espiritual, né, é apenas o grau evolutivo. Eu vejo assim, tem pessoas que desperdiçam o bate-papo com crianças, né? Mas hoje em dia, se você parar para conversar com uma criança sobre a vida, aspectos até meio que abstratos, elas vão te dar um parecer delas, das experiências delas. Está arquivada onde? É uma criança, tipo 3 anos, começou a falar agora. 3, 4 anos são as melhores para a gente conversar. Sai cada coisa super interessante. Elas vão falar sobre o arquivo dela, não só da experiência que elas já tiveram até os 4 anos de idade, mas também do que está arquivado na sua mente. Ela enquanto espírito. E daí vem essa questão da maturação, né, que você está colocando. Tem umas que têm uma compreensão de fatos e de experiências de vida que muitos adultos não têm. Certo? E às vezes, quando você chega à velhice, onde a sabedoria está, pelo menos do que foi vivenciado nessa experiência, está mais consolidada, às vezes não é ainda compatível com a bagagem que aquela criança pode estar trazendo. Então a gente tem que aprender também, não só com os anciões, mas também com as nossas crianças. Acho muito interessante. É interessante uma coisa. Você trouxe à tona uma questão que a paleontologia já se questionou, falando a respeito do desenvolvimento intelectual da espécie humana. É interessante. Qual é dessas paixões aqui citadas na pergunta a mais primal,
a mais primitiva e que é um sinal de evolução. Eu acho que a mais primitiva, ela está muito relacionada com a subsistência, não é? Não. Essa está ligada ao instinto. Ao instinto. Sim. Perdão, a questão foi paixão. O que demonstra racionalidade é a preservação da cria. Tanto que em Alessandra, instinto materno. Tanto que em psiquiatria você considera um sinal de grande problema patológico o indivíduo que não, você é psicólogo sabe, que não dá a mínima, por exemplo, para a sua descendência. Talvez seja o estado patológico mais grave do ser humano. É ou não é? Verdade. Então, Alessandra queria falar sobre isso. Né? É algo muito forte, ela né? protege muito a cria, né? Tem 3 filhos e realmente é algo muito forte. Você não tem 3 filhos, tem 4. Muito forte. Mas assim... Pedro, que é o marido, é o filho mais velho, viu? Né? E é uma grande oportunidade de progresso, né? Eu queria destacar, porque foi um item que ele levantou aqui no comentário, que Kardec levantou no comentário, a oportunidade de progresso, é nesse gancho que eu gostaria de ficar, né? Que eu acho que é a parte mais importante do comentário, né? Para a gente repensar realmente essa nossa estada na Terra, porque estamos no momento certo, com as pessoas certas, estamos com todas as ferramentas na mão para alavancar nosso progresso. E no comentário de Kardec, ele fala a respeito disso, que há vidas desperdiçadas, há reencarnações em que a gente não aproveita, e mais tarde, em outra questão, vai haver comentário dos espíritos aqui sobre negligência nossa de perder oportunidades. Então, o Pai Maior, na sua inteligência suprema, né, que nós não podemos mensurar, como falou a Angélica, nos colocou aqui com as ferramentas necessárias para a nossa evolução. Estamos com problema? Estamos com desafios familiares? Sim, todos nós. Mas o que nós vamos fazer com isso? Como vamos trabalhar isso? Porque se o Pai colocou à nossa frente, no nosso convívio, é porque confia na nossa potencialidade. Está lá dentro de nós a capacidade, né? Inteligência, instinto, tudo que nos foi concedido, né? A intuição de como conduzir determinadas situações que aparecem na nossa vida. O convite é recorrer à prece. Vamos recorrer à prece, vamos recorrer a esse mergulho interior para buscar não perder essa oportunidade e que essa vida, pelo menos, seja muito melhor aproveitada do que as outras que nós tivemos. Então, a sua condição de mãe de 4 é, digamos assim, é uma chamada permanente à prece. E só homens. Tá vendo? Complicou agora. É por isso que eu me orgulho dessa minha filha. Com essa carinha de criança, né, filha? Tá vendo? Porque eu tenho que estimular a doçura, né? Para conviver nesse ambiente, né? Tem que estimular a doçura. Não sei se eles me acham tão doces, não. Eu acho que você é proibido para diabético, você é muito doce. Então, a maternidade realmente é uma tarefa, assim, de uma responsabilidade tão grande, mas também é um presente divino tão grande, né? Eu me sinto presenteada pela oportunidade de ter tido meus 3 filhos. Não é à toa que você é, digamos assim, qualificada para trabalhar com o que o ser humano escreve. A poesia. Existe coisa mais maravilhosa. E podemos ser mães de várias formas, né? Não é só gerando biologicamente, mas no magistério, na enfermagem, na psicologia, em várias áreas nós podemos usar o nosso instinto maternal de cuidar do outro, de ajudar o outro a seguir em frente e vários aspectos que a maternidade nos ensina. E no dia em que os seres humanos masculinos aprenderem um pouco mais com as mulheres, as guerras vão desaparecer. Bom mesmo. Os homens é que são fazedores de guerra. É verdade. Isso eu
Historicamente, né? Historicamente. Não, mas é mesmo. não houve mais morte devido ao comando masculino e também as religiões. Né? Então aí causando a morte e a destruição, infelizmente. Até hoje. Então, é só aprender a aplicar. O negócio é esse. Reflitamos a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e mais consistente na conquista dos valores morais, que serão os recursos que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Papai do Céu. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos estudar seu item 19, o mal e o remédio. Trata-se de uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1863. Ele nos diz o seguinte: será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes sofrer, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Ó homens, então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a alvura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre um monturo, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma quererá lançar-se para além dos limites de um túmulo? Mas ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira, que representa isso ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai, pois, consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara e a causa dos vossos males no passado, e vós, que mais sofreis,
considerai-vos os bem-aventurados na terra. Santo Agostinho está nos traçando aqui um quadro interessante, porque, na realidade, nós temos certeza, ciência de que o planeta nosso ainda está na fase de expiações e provas. Expiações das nossas faltas no passado e provas de que já estamos recuperados, regenerados. Então vamos passar nesse período, enquanto estivermos aqui, por muitas dores, muitos sofrimentos, muitas decepções. Isso nós temos ciência. Porque, como ele disse, será que nós só esperamos de Deus aquela hora em que Ele nos dá benesses, nos traz alegrias, consolações? Não, Deus nos dá aquilo que nós plantamos. Plantamos, vamos colher. Então nós temos que assumir a responsabilidade do nosso plantio e colher aquilo que plantamos. Então isso nos traz ciência de que temos que encarar todas essas dificuldades com muita resignação, muita consciência, muita compreensão e com muita fé no futuro. Porque se estamos agora resgatando essas coisas do passado, com certeza não estaremos mais plantando coisas erradas e o nosso futuro se vislumbra como promissor. Essa é a ideia que ele está passando aqui. Então ele diz para a gente buscar as nossas consolações no futuro que Deus nos prepara. Porque nós estamos agora passando pela dificuldade, mas temos certeza que com esses conhecimentos não estamos mais plantando coisas horríveis. Então Deus nos prepara as coisas para um futuro promissor. Por isso que Jesus diz que nós podemos ser considerados bem-aventurados, porque estamos sofrendo agora. Os que não são bem-aventurados vão sofrer no futuro, porque hoje continuam plantando aquilo que não se deve plantar. Então, vão colher no futuro. Esses não são bem-aventurados. Bem-aventurados somos nós, que estamos colhendo agora o sofrimento, mas no futuro não vamos mais colher isso. Chega ele aqui. Como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para as suportar. Interessante. Sabedores daquilo que fizemos, sabendo também que vamos reencarnar, sabemos também naquele momento que vamos passar por toda essa história aqui. Ninguém veio aqui sem saber. Por que murmurar agora? Então por que vai reclamar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queria sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Exatamente. Se nós escolhemos, não, eu preciso passar pela prova da riqueza, da ostentação, então vem com a riqueza e com a ostentação para tentar ser o menos perdulário, o menos gastador, o mais caridoso. Mas terão que resistir à tentação que a riqueza traz. Então, será que nós vamos realmente passar por essa prova? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória e que se triunfasseis, mesmo que o vosso corpo fosse lançado num monturo, dele ao morrer se desprenderia uma alma de resplendente alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então nós sabíamos que íamos passar por essas dores físicas e morais, mas que ao terminar a nossa prova aqui, seríamos recebidos na glória da espiritualidade. Então não podemos ficar agora aqui resmungando e reclamando dessas coisas. Nós temos aqui ter consciência de que vamos passar, não é bom, não é gostoso, é ruim, mas é o que tem pra gente. Foi o prato que nós escolhemos no passado. Agora, quando vem um serviço, a gente diz que não gosta. Mas você pediu isso. Como é que agora diz que não gosta? Tem que comer isso aí e PT saudações. Quando terminar isso, se comer direitinho, tudo direitinho, prato raspado, aí terminou a prova, aí você pode correr para o abraço. Mas enquanto a prova estiver
em andamento, tem que suportá-la com resignação, muita paciência, muito amor, muita caridade. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível. Quer dizer, qual é o remédio para toda essa encrenca pela qual nós estamos passando? Só um remédio é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, vos apontará com a mão o sinal da salvação e lugar que um dia ocupareis. Então, o remédio, como eu costumo dizer, é apelar para quem sabe mais que nós. Quem sabe mais, Deus, os nossos espíritos amigos, eles vão cuidar de nós, se entregarmos de coração para eles o nosso problema e aguardar a resposta, a solução, que com certeza virá. De repente não vai acabar com todo o problema, mas com certeza vai diminuí-lo ou vai nos dar muita força para suportar o problema. Então, esta é a situação. Por isso que o título aqui do texto é: o mal é o remédio. O mal nós sabemos todos qual é. E o remédio ele está nos dando agora. Qual é o remédio para esse mal que nós estamos passando? Fé e o apelo ao céu. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. Então, ele está garantindo aqui para nós que o remédio é esse, o remédio para as úlceras, para as chagas, para as tentações, para a prova. É apelar para a espiritualidade, que está aqui disposta incessantemente a nos ajudar. E vamos pedir ajuda. E lembrai-vos que aquele que se fortalece com o remédio da fé, então aquele que acredita e tem fé que o apelo a quem sabe mais, quem pode mais, vai nos ajudar a enfrentar o problema, vai ter a cura, ou pelo menos vai minorar o sofrimento. Agora, aquele que duvida da eficácia desse remédio é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição, porque a primeira coisa que ele vai sentir é a aflição, porque não está resolvendo. Ele não acredita. Como é que vai resolver algo que ele não acredita? Se eu não acredito, como é que eu vou achar que isso vai resolver? Eu não acredito nesse remédio. Vai tomar, não vai funcionar, gente. Para o remédio funcionar, você tem que acreditar que o remédio vai funcionar. Ah, eu vou tomar, mas acho que não funciona. Não funciona mesmo. Só funciona para quem acredita. A fé em Deus, a fé na espiritualidade de nossa amiga, funciona e muito. Agora, só para quem acredita, para quem tem fé. O Senhor marcou com seu selo a todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem fé como amparo será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este se contorce em convulsões, ela plana nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Dito por Santo Agostinho. Ele tem conhecimento de causa, pela vida que ele levou aqui. Ele sabe. Está nos passando, como se costuma dizer na gíria, está nos dando a dica de como nós temos que lidar com os problemas. Porque quando nós temos qualquer tipo de problema na nossa vida
comum, na nossa vida diária, na nossa vida corriqueira, problemas vão aparecer, dos mais simples aos mais complicados. Se nós estamos indo para o trabalho, estamos indo de carro, de repente fura um pneu, é um problema. Temos horário para chegar no trabalho, furou um pneu, é um problema sério. E o que eu posso fazer? Eu tenho que resolver o problema. Então eu tenho que ter calma, respirar fundo e começar a resolver o problema. Porque pelo menos este problema tem uma solução. Eu vou descer e vou trocar o pneu furado pelo pneu de reserva. Ah, mas isso vai demorar tempo, eu vou chegar ao trabalho atrasado. Antigamente não tinha modo de você avisar o patrão que você vai chegar atrasado porque furou um pneu. Hoje você tem um celular, você pode avisar, eu vou chegar atrasado porque me furou um pneu aqui, eu vou ter que trocar o pneu. Então você tem que administrar o problema. Ou se você não consegue, como na minha idade, não tem mais força para trocar um pneu, eu vou chamar o seguro, o reboque, alguém para me ajudar. Então eu tenho que administrar o problema. Não adianta eu ficar chutando o carro, xingando, reclamando. Isso não vai resolver o problema. O problema está lá, já aconteceu. Eu preciso tocar a vida para frente, passar por cima deste problema. Então eu vou administrar o problema, buscar a solução para o problema. Ah, mas vai... Tudo bem, o que eu perdi nisso? O tempo, realmente, o tempo é irrecuperável. Perdi um tempo, talvez me sujei lá com a graxa, com alguma coisa. Ah, mas estava chovendo, me molhei. Pode acontecer, mas eu tenho uma solução, eu vou implantar a solução e vou resolver. Em último caso, vou ficar esperando chegar o socorro para resolver. Mas eu tenho que administrar. Isso vale para qualquer problema da nossa vida, por mais terrível que seja. A morte de um ente querido é um problema seríssimo. Mas nós temos que administrar essa perda. Fazer todos os trâmites burocráticos que são necessários para este fato. Tenho que fazer isso. Eu mais tarde vou ter que aceitar a perda, a falta daquela pessoa, mas tenho que administrar essa dor com o tempo. Então eu tenho que pedir ajuda a quem? Aos meus amigos espirituais, que me consolem, que me tirem da cabeça toda hora ficar pensando nisso, para eu pensar em outras coisas, para não sofrer tanto. Eu tenho que administrar o problema. Ficar brabo com o problema não está nem aí para minha brabeza, para minhas grosserias. Não está nem aí. Então, qualquer problema que apareça, eu tenho que saber que tem que resolver com calma. É igual um emaranhado de linha que eu tenho que desembaraçar. Eu ir lá todo tacado, todo nervoso, não vou conseguir. Eu tenho que ter calma, descobrir a ponta, ir desfazendo pouco a pouco até soltar todo o emaranhado e a linha ficar pronta. Ficar brabo, atacado, não vai resolver. Então, nos problemas muito graves, eu não tendo condição de resolver, materialmente não há ninguém que possa me ajudar, eu apelo a Deus que pode mais, e seus agentes, que são esses amigos espirituais, como o próprio Santo Agostinho, os meus protetores, que eles vão me ajudar, vão ficar junto comigo, me dando ideia de como resolver. É isso que tem que ser feito, gente. Querer que na nossa vida não aconteçam problemas, isso é uma utopia. Se nós estamos neste mundo complicado, se nós merecemos estar num mundo complicado, é que nós fomos os artífices da complicação lá no passado. E graças a Deus hoje, pelos ensinamentos que tivemos pela doutrina espírita, nós já temos essa consciência de que nós somos os responsáveis por tudo isso que está nos acontecendo hoje, de bom ou de mal. Então eu vou culpar quem? O espelho. Vou olhar para o espelho e reclamar com aquele que está ali aparecendo. Vai resolver? Não vai.
Então, Santo Agostinho está nos dizendo, não esperem flores aqui neste mundo o tempo todo. Pode ser que uma vez ou outra nós mereçamos receber flores, mas na maioria das vezes nós só vamos receber espinhos, que nós plantamos espinheiro. Então, vamos saber lidar com o espinheiro. Vamos tentar botar uma roupa protetora, e se um espinho realmente nos picar, nós vamos cuidar do ferimento, tudo na tranquilidade, na paz, na serenidade, que todas as pessoas que não são espíritas reconhecem esta qualidade nos espíritas, a serenidade com que encaram as dificuldades da vida. Ah, o espírita não sofre. Claro que sofre. Sofre dores morais, dores físicas, decepções, traições. O espírita sofre tudo isso como qualquer pessoa. Mas o espírita tem que saber lidar com isso. Eu costumo dizer que o maior benefício que traz para nós a compreensão dos postulados trazidos pela doutrina é que nós, como todas as pessoas, vamos passar por coisas tristes, terríveis, dolorosas na nossa vida. Com a diferença é que nós vamos passar sem desespero. Vamos sofrer, vai doer, vai igual qualquer um. Não somos diferentes de ninguém. Mas a única coisa que nós temos em nosso favor é que nós não vamos nos desesperar com as dificuldades. Vamos tentar agir com calma, frieza, serenidade e tentando resolver. Porque no momento que nós nos dedicamos a resolver os nossos problemas, nós estamos usando o remédio ensinado por Santo Agostinho. E aí vem ajuda, vocês tenham certeza que vem ajuda. E toda aquela dor, todo aquele sofrimento vai ser muito menor do que seria se nós estivéssemos desesperados, atacados, agredindo outras pessoas que não tem nada a ver com a história. E o cara chegou hoje atacado, furou um pneu dele na rua, ele tá que tá hoje. Será que vai ter que ouvir isso quando chegar no trabalho? Você chega a bater na porta, xingando a secretária, mandando office boy não sei pra onde. Que isso? Vai resolver? O tempo que você perdeu vai ser recuperado? Não vai. Então vamos pensar com calma e aceitar essas instruções de Santo Agostinho. Por hora nós vamos ficando por aqui e desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.